Oi, gente. Prazer. Levanta a mão para mim aqui quem não tem conhecimento nenhum de astrologia. Tá. Talvez a palestra deixe vocês um tiquinho boiando, porque eu pensei nessa palestra para ela ser um pouco mais técnica. Se ficar muitas dúvidas no final, eu me disponho para tirar a dúvida de vocês. Eu pensei nessa palestra mais para quem já usa a astrologia em atendimento, então, mas o fio da meada vocês vão pegar, tá bom? Quem aqui tem um conhecimento avançado ou já usa astrologia em atendimento? É pra você a palestra. Mas eu me disponho a tirar todas as dúvidas no final, tá bom? Então vamos lá. Bom, meu nome é Radlan. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, né? Tem muito som, mas vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo? Beleza. Bom, eu sou terapeuta, eu trabalho com trauma de infância. Eu uso algumas ferramentas para fazer eu falo que é um salto para a máquina do tempo, né? A gente volta lá na infância da pessoa e faz um trabalho com ela. Então, eu uso algumas ferramentas como o tarô, numa abordagem intuitiva, e eu uso também a constelação familiar. Amanhã, na palestra de amanhã, eu vou falar sobre como eu uso as 3 ferramentas juntas, mas hoje eu vou dar um foco na astrologia. Bom, não vamos começar pela astrologia, então. Vamos começar por vocês, onde tudo começa. Todos nós somos da espécie Homo sapiens. Todos nós precisamos pertencer a um grupo. Desde que a gente é gente, a gente quer pertencer a um grupo. O nosso hábito de conviver em bando, ele serviu para proteger a gente. Então, é instintivo nosso fazer parte de um grupo. Inclusive, quando a gente não se sente pertencente ou quando a gente tem hábitos de se isolar, a gente deixa de ser funcional, a gente deixa de ser um ser humano funcional. Então, somos mamíferos que mais precisam de cuidado, desde o nascimento. E evolutivamente veio o choro, veio o cheiro que conecta a mãe ao neném, tudo isso para que a gente pertença. Tudo isso veio para ajudar a gente a sobreviver. Mas precisamos de mais do que só sobreviver, né? A gente precisa de amor, é uma necessidade tão básica quanto comer. E amor é sobrevivência, e a gente vai fazer de tudo por ele. Então, eu trouxe uma foto do meu filho para dizer que vocês acham o recém-nascido bonito? É raro, olha que a gente tem uma raridade aqui, alguém que acha o recém-nascido bonito. A gente geralmente acha o nosso recém-nascido bonito. A gente não acha o recém-nascido de outro bonito, eles são divulgados. Eles não são bonitos. E quando meu filho nasceu, nossa, é a coisa mais feia, mais linda que eu já vi. Isso, esse hormônio que conecta, é para eu não jogar ele na lixeira quando eu pegar ele no colo, é para eu cuidar dele, é para a sobrevivência da espécie. Então a gente precisa pertencer, mas a gente precisa de amor. Tudo que a gente quer, na verdade, é pertencer com uma conexão segura, não é pertencer a qualquer custo. Mas infelizmente é isso que acontece, às vezes a gente acaba pertencendo a qualquer custo. Então a melhor forma de eu ter certeza que alguém vai trocar minha fralda e que alguém vai me alimentar é se essa pessoa me amar. E dependendo da dinâmica familiar, esse amor pode vir com nomes completamente diferentes. Utilidade, aceitação, performance, autossuficiência, força de trabalho. Quem é das gerações mais antigas, os filhos às vezes eram mão de obra em casa. Você não tinha um filho porque você queria ter um filho, você tinha um filho para poder pasteirar, sei lá, pegar a vaca do gado, enfim, pegar a vaca no pasto. Então você era uma mão de obra, uma força de trabalho em casa. Às vezes você só ama o seu filho se ele é inteligente, então depende, às vezes a família inteira tem PhD, se você não tem PhD, você é menos. Então o amor vem com nomes diferentes. Em raros casos, e eu acho que nas gerações mais recentes isso vem acontecendo, a gente é amado por sermos nós mesmos. A gente tem pais aí que se reeducam e desconstroem o que foi aprendido, e a gente vai até o filho, ao invés do filho vir até a gente. Mas provavelmente não é o caso de vocês que estão aqui nessa palestra hoje. Então a gente vai seguir o caminho que a gente entendeu que esse amor faz na nossa família. E o que a gente vai fazer por esse amor, ou em alguns casos, para evitar o desamor,
evitar aquela atenção negativa dos nossos pais na infância, e a história que o amor tem na nossa família, isso vai moldar a nossa personalidade. Então a gente nasce com algumas perguntas que precisam ser respondidas. O que eu preciso fazer para ser amado pelos meus pais? A resposta deveria ser nada, mas muitas vezes tem uma moeda de troca. Eu preciso ser inteligente, eu preciso ser um bom filho. Onde eu me encaixo na minha família? E o que é a criança interior, que é o tema da palestra? Para vocês que são adultos. Tem uma frase de uma poeta, se eu não me engano ela é alemã, eu gosto muito dessa frase. A gente olha para o mundo uma vez só, durante a infância, o resto é lembrança. Tudo que a gente olha aqui hoje, não posso falar tudo, mas tudo vem da nossa infância. É de uma referência que a gente criou até os primeiros 8 anos de vida. Então, muitas vezes a gente age em conflitos que a gente tem com mecanismos que a gente aprendeu lá na infância, mas não dá certo, né? Então a gente fica repetindo padrões, tentando resolver com mecanismos que a gente aprendeu. E os mecanismos estão aqui, nessa historinha que eu estou contando para vocês. Então a nossa criança interior é onde moram as partes de nós, da nossa história, que tem um valor imenso pra gente, imenso pra nossa personalidade. A essência que compõe a nossa personalidade e também o que nos moldou como somos. É como vimos, sentimos e entendemos o mundo ao nosso redor. Ou seja, o que eu vou falar aqui hoje na palestra com vocês é sobre a sua perspectiva da sua história. Se eu for perguntar pro meu pai coisas da minha infância, ele vai ter uma perspectiva completamente diferente da minha. Mas, como terapeuta, eu não vou estar atendendo o seu pai, eu vou estar atendendo você. Então, a sua história é importante para mim, ela é a sua verdade. A parte da nossa infância que compõe nossa personalidade e ainda precisa ser nutrida. Quando isso acontece, quando essa parte da nossa infância ainda precisa ser nutrida, acolhida, reparentada, aí a gente chama de criança interior ferida, e é basicamente sobre ela que eu vou falar aqui hoje. Ou quando é a gente que precisa resgatar uma parte da nossa infância, essa é a nossa criança interior solar. Ou seja, a criança interior é a base da nossa singularidade, de como, se você é confiante, se você tem autoestima, espontaneidade, criatividade, vivacidade, magnetismo, isso vem da sua criança interior. O que me faz ser eu, que é diferente do que faz você ser você. E esse é um tema tão grande que eu não gosto de caixinhas, e eu não vou trazer caixinhas aqui pra vocês hoje. É muito comum a gente pegar o Instagram, 5 feridas de infância que atrapalham o seu relacionamento. Mas será que é só 5? Eu consigo pensar em 15, 20, são só 5. Será que há 5 coisas que aconteceram na sua infância que hoje podem estar atrapalhando você ganhar dinheiro? Só 5? Gente, às vezes até um abuso sexual atrapalha você a ganhar dinheiro. Depende muito da personalidade de cada um, da história de cada um, do contexto. É único, o que acontece com você é único, e ele pode criar coisas que é único em você. Mas alguns exemplos são mais previsíveis do que outros, e eu vou trazer alguns exemplos desses para vocês. Primeiro vamos dar um contexto aqui da astrologia, para eu não sair pulando de paraquedas. Tudo que é muito difundido, que todo mundo tem acesso, por um lado é muito bom, todo mundo tem acesso. Mas por outro lado acaba acontecendo algumas banalizações. E eu trouxe essa parte do slide exatamente para defender a astrologia aqui um pouco, porque a gente tem visto muita banalização na internet ultimamente. E a astrologia, gente, eu posso afirmar isso com toda certeza, se tem uma coisa que ela não é errada, ela não é errada. Então a astrologia foi a nossa primeira criação para tentar entender como que a gente participa do universo. Ela foi porta para a ciência de antigamente. Não é essa ciência que a gente tem hoje, que tem um método replicável e que quer quantificar as coisas. Ela nunca nem tentou ser essa ciência, ela vem antes dessa ciência. Então a astrologia, ela foi porta para a astronomia, ela foi porta para tanta coisa. E hoje eu vejo tanta gente desprezando a astrologia como se ela, chamando ela de pseudociência, ela nunca nem tentou ser ciência. Então a astrologia, ela não é nem questão de fé, vou falar isso daqui a pouco, ela é questão de estudo. Então essa astrologia ocidental que eu vou falar aqui na palestra para vocês, ela floresceu na Mesopotâmia lá por volta de 3.000
3000 a.C., mas tem registros mais antigos ainda da astrologia nos sumérios, nos egípcios, 4000 a.C. É uma coisa muito antiga. É uma coisa que ela não é rasa. Aqui, por exemplo, eu trouxe a evolução do símbolo de Marte para vocês. O símbolo do masculino, tá? Isso aqui é do século V, esse aqui é do século XI. Olha a diferença, esse aqui já está muito mais perto do que a gente tem hoje. Então, é um conhecimento que foi sendo construído ao longo dos séculos. Se vocês quiserem sentar aqui, viu? Então, a astrologia, eu quero que a gente pense nela como uma língua. Ela não é sobre, eu acredito ou não acredito. É sobre você estudou o suficiente para estar falando algo que faz sentido. É sobre isso. A astrologia, quando você estuda ela o suficiente, ela... Gente, você cria poesia com ela. Cada astrólogo vai ter um jeito diferente de escrever essa poesia. E isso é tão rico porque ela não é determinista, ela não pode ser determinista. Então, o mapa natal é uma foto do céu, de uma perspectiva da Terra, então ela é geocêntrica, é essa astrologia que a gente está falando, no momento em que você nasceu. Então, é o céu que você carrega dentro de você. Os símbolos do mapa, eles correspondem, todo mundo já deve ter visto um mapinha aqui, né, no seu próprio mapa. Aquelas linhas lá no meio, eu vou falar delas já, são os aspectos. Então, aqueles símbolos contam a história da sua vida. Eles me contam como foi sua infância, como que você interpreta o dinheiro, como que você interpreta a carreira. Quando você vai falar de relacionamento, você está puxando referência da onde? Tudo eu consigo olhar ali. Os símbolos do mapa correspondem a conceitos, analogias, arquétipos que apontam para tendências de comportamento e acontecimentos da sua vida. Mas ele não é determinista, gente. E isso é uma coisa que traumatiza muitas pessoas quando elas vão entrar em contato com a astrologia. Eu já peguei muito astrólogo que determina assim uma coisa. Por exemplo, uma vez me falaram, eu tenho lua na casa 8, me falaram que a minha mãe ia morrer cedo. Minha mãe tá viva até hoje, graças a Deus. Eu falei, gente, essa é a única interpretação possível que você achou para uma lua de casa 8. Você podia falar que vai ser uma ótima terapeuta, você podia falar tanta coisa. Minha lua é expositora do meu sol, tá na casa 5. Então, quanto mais rico for o seu conhecimento do alfabeto, mais a leitura do seu mapa vai ser acolhedora com o contexto particular de cada um. E saber esse alfabeto dá essa liberdade para você interpretar o mapa de várias formas, sem sair do norte, sem deixar de ser assertivo para a pessoa. Em um atendimento, para olhar questões de infância, e aí aqui eu vou começar a ser um pouco mais específica. Levanta a mão para mim de novo, quem que aqui tem um conhecimentozinho de astrologia? A palestra são para vocês três, mas já que tem tanta gente aqui que veio aqui, né, de curiosidade, eu vou tentar traduzir o máximo possível para vocês, tá bom? Os luminares, que eu quero dizer com isso, Sol e Lua, a divinidade cósmica de cada um, ou seja, ele está bem no signo que ele está desconfortável, ele podia estar melhorzinho, ele está muito bem, é o leão na savana, isso é uma divinidade cósmica, traduzindo assim o máximo que eu posso. Casa, em que área da vida aquele planeta, os luminares estão, o Sol e a Lua, cadê o dispositor deles, as linhazinhas, as conversas, os aspectos planetários que eles fazem, isso tudo vai dar informações mais específicas para a gente sobre o contexto de perguntas que eu posso ir direcionando a pessoa para tentar achar esses traumas que eu vou trabalhar. De novo, amanhã, na palestra de amanhã, eu vou juntar o mapa e outras ferramentas que eu uso na construção do atendimento. Quem quiser vir amanhã, a palestra às 18. Então, constelação, tarô e o mapa no trabalho do trauma de infância. Então, vamos afunilar um pouquinho mais ainda. Vamos falar do mapa dentro desse contexto de trauma de infância, que é muito importante de olhar. Então, a história da criança interior, ela precisa ser vista nessa linha do tempo. Presente, passado e presente de novo. Por quê? Quando a pessoa chega pra mim, eu nem gosto de deixar ela trazer o tema pra mim, não. Porque às vezes a pessoa não sabe o que ela tá trazendo. Ela acha que o problema dela é, sei lá, com o chefe. A gente vai ver o problema dela é com a mãe dela, não tem nada a ver com o chefe. Então, eu gosto de sempre fazer uma leitura inicial da pessoa com o que eu estou sentindo da pessoa. E aí isso já vai me dar um norte bem melhor quando eu for olhar para o mapa. Olha, eu senti esse sentimento, tem esse contexto acontecendo. Como que esse mapa se aplica? Então, eu já começo mais
direcionando a pessoa para o que eu estou sentindo dela. A gente começou no presente, eu não vou deixar de ouvir ela, eu estou ouvindo o que ela está me contando, mas sempre com a intenção de que tem algo atrás que ela não sabe, porque se ela soubesse, ela não estava aqui sentada na minha frente. Então tem algo atrás que eu preciso prestar atenção, ou seja, o que não está sendo dito importa muito mais do que o que está sendo dito. E é isso que eu vou prestar atenção. Então quando eu estou aqui no presente, eu estou com uma perspectiva inconsciente, pequena ainda, sobre o conflito que ela está passando. Quando eu vou lá no passado, eu botei essa bagunça aqui, que lá realmente eu posso encontrar de tudo, eu não sei como eu encontrar lá. E às vezes a gente começa por um lado e vai para o outro, é realmente um pouco caótico, a gente tem que ter algumas ferramentas para a gente conseguir se localizar lá atrás. E aí eu volto para o presente. Depois que eu fiz a faxina em casa, a gente volta para o presente com um olhar mais amplo e mais consciente sobre o conflito que ela está. Que às vezes o chefe dela não é só o chefe dela, que às vezes ela está olhando para a mãe dela e está trazendo toda aquela carga que ela tem com a mãe. Então, se o mapa nos mostra comportamentos, personalidade, história, probabilidades, quando eu for ouvir a questão da cliente, eu posso ter uma noção melhor do que está acontecendo para além do que ela está me contando. Caótico, né? É meio isso mesmo no atendimento. Nem sempre é tão claro o que vem do pai, o que vem da mãe, o que é meu. Não, às vezes é confuso mesmo. Tem coisa que eu não consigo separar. Então eu até juntei aqui um pouco as coisas, porque em algum momento as coisas se juntam mesmo. Mas tem algumas coisas um pouco mais bem definidas e a gente pode ter um norte. Lembrando sempre, contexto é tudo. Eu preciso entender a singularidade de quem está na minha frente. Às vezes essa pessoa, ela foi criada por dois pais, casal gay. Alguém vai fazer a função da lua, não precisa ser a mãe. Eu tenho que entender quem é quem. Então, por exemplo, quando eu olho para o sol, além de tudo que sol significa, quando eu vou fazer uma interpretação do mapa fora dessa abordagem de trauma de infância, eu ainda tenho que olhar para o sol como se ele fosse um pai. Ele está me representando como foi a identificação com a figura masculina que essa pessoa teve. Eu também vou olhar para o sol e entender que ali tem um pouco da personalidade, tem um senso de firmeza dessa pessoa, de ir com gás para as coisas. Isso também lembra Marte, não lembra? Então eu não posso olhar o sol sozinho, eu tenho que olhar como é que ele está localizado nesses outros mapas, com esses outros planetas. Então, o Sol, trazendo aqui um pouco da constelação e também trazendo um pouco de coisas que não são da astrologia, quando eu vejo o Sol da pessoa, muitas vezes esse Sol vai estar me falando como que essa pessoa se estrutura de forma prática na vida, que é diferente da estrutura emocional que a Lua traz. Os dois são estruturas. Então aqui eu também tenho que olhar a casa 10, a casa 4, isso é importante de eu olhar dentro desse universo. Outros planetas vão me dar uma pista de como foi entendida essa energia mais masculina, que não necessariamente é o pai. No meu caso é trocado, lá em casa é trocado. Meu Sol está em Câncer, um signo feminino, e a minha Lua está em Leão. Eu entendi tudo ao contrário lá em casa. O meu pai é a figura que cuida, a minha mãe é a figura que resolve. Então, aqui a gente tem Saturno, Marte, Júpiter para dar uma pista de como que esse masculino foi entendido, essa energia mais masculina. E quando eu vou para o universo da Lua, que é o que eu vou aprofundar mais aqui com vocês na palestra, aí, gente, aí realmente é cada casa, porque a Lua é um universo inteiro. A Lua fala que a Lua não é um planeta, a Lua é um universo inteiro, porque tem muita coisa dentro dessa Lua. Estrutura emocional, a carência, nutrição, vínculo. Como que você estabeleceu o vínculo? O que você entendeu por afeto e cuidado? E receptividade emocional? Esse vínculo se deu como? Ele se deu de forma escassa? Ele se deu de forma ininterrupta ou interrupta? Como é que se deu esse vínculo? A sua Lua vai me contar isso. E aí nesse meio tem o eu, nesse meio do pai, da mãe tem o eu, a minha singularidade, mas o que e como eu percebi o meu ambiente e como ele me moldou. Ainda tem isso para eu achar aí no meio. Então às vezes as coisas não são separadinhas, elas são misturadas mesmo.
Inclusive, até a ausência de um dos pais ou até a ausência de aspecto no mapa já diz muita coisa. Não é só a presença que causa trauma, a ausência principalmente. Então, algumas coisas merecem destaque no mapa quando a gente está olhando para essa criança interior ferida. Ah, gente, aqui eu não fiquei só na astrologia, tá? Eu trouxe outras coisas que eu sei de outros lugares, tá? Falando isso porque quem é astróloga sabe que aqui tem coisa que não é bem sol, mas quando a gente vai ver na prática é sol também. Tem uma diferença da teoria e da prática, né? Então aqui, quadratura, sol e lua são coisas que a gente tem que prestar mais atenção quando a gente vai falar dessa perspectiva. Então, o Sol, para além de tudo que o Sol significa, dentro desse contexto, a gente ainda tem que pensar que o Sol vai simbolizar como a pessoa se identificou com o modelo masculino, que geralmente é o pai. É importante ver tudo aquilo que a gente já combinou, né? Que signo que esse Sol tá, ele tá confortável nesse signo, em que área que ele tá, dispositor. É importante a gente olhar tudo isso. Ele tá falando com quais planetas? Os planetas são maléficos? Faz toda a diferença, a gente tem que prestar atenção nisso. Dentro da astrologia tem esse termo, eu tô doida pra alguém fazer uma reforma, fala de planetas maléficos e planetas benéficos. Eu acho que tudo que é importante para sua existência e desenvolvimento não pode ser maléfico. Mas é assim que a gente chama eles, então eu chamo eles assim também. Um Sol sem aspecto, ou seja, um Sol que não conversa com nenhum outro planeta, conta muita história também. A Lua, além de tudo que a Lua já é, dentro dessa perspectiva, ela também vai simbolizar a receptividade emocional que a pessoa tem ao cuidado, principalmente como que ela desenvolveu isso na infância, que receptividade ela tem ao vínculo, o que é segurança emocional para ela e como que ela percebeu a mãe e o feminino da família. Mas, gente, Lua é um negócio assim, é um universo mesmo. Porque eu já vi mapa, por exemplo, que a Lua fala muito de como que a pessoa, da história da mãe dessa pessoa, mais do que em outros mapas. Então dá pra saber a história de vida da sua mãe, em muitos casos. Dá pra saber como foi a sua gestação na barriga da sua mãe. Os vínculos são ameaçadores, escassos, saudáveis, isso é a nossa Lua que diz. Opa. E os aspectos são essas linhas. Cada linhazinha conta uma história. Eu acho que não convém eu explicar aqui. Se deixar eu ficar explicando muito, eu vou direto ao ponto. Então, as linhas, é sobre as linhazinhas que eu estou falando, mas principalmente essas aqui, ó. Essas vermelhas menores se chamam quadraturas. Elas são as mais importantes da gente prestar atenção no nosso mapa. Então, os aspectos mostram como os outros planetas, que as linhazinhas estão conectando, interferem no exercício da função do planeta que eu estou analisando. Então, se eu estou analisando o meu Sol, é importante que eu olhe quais são as linhas que saem do meu Sol. Elas vão me contar uma história. E elas vão atrapalhar ou ajudar, mas elas vão interferir em como esse Sol está sendo expressado. Então aqui, ó, o Sol, a Lua, e agora a gente vai falar bastante da Lua. Desculpa, eu estou preso na cadeira. Então a gente vai falar bastante da Lua aqui, ó. As conjunções, por exemplo, que são essas grandonas aqui, ó. As conjunções e as oposições e as conjunções, ó, tem uma pequenininha aqui. Elas são importantes sim, elas precisam serem olhadas sim, mas as quadraturas, gente, tem material na quadratura. Pensa numa coisa que você faz, você é muito foda, mas que você só é foda porque você se lascou primeiro e aí você contornou isso e aí você ficou muito foda. Isso é uma quadratura. Não necessariamente isso veio de uma quadratura no seu mapa, mas essa é a natureza de uma quadratura. Os meus maiores dons não vieram das facilidades do meu mapa, vieram da minha quadratura. Então, ela te incomoda tanto, você, ai meu Deus, tira esse trem de mim, e aí você vai querer resolver ela, e aí ela vira um dom pra você. Eu encurtei aqui um bom período de tempo, mas é mais ou menos isso que acontece. Ela te incomoda até você ir lá e olhar pra ela. Então, elas são consideradas os aspectos mais difíceis, porque representam desafios, muitas vezes inconscientes para a pessoa. Simbolizam desejos que se chocam e se tornam incompatíveis, inseguranças, medos, onde você se vê sem saída. É um ponto de grande desgaste energético.
Os desafios representados nas quadraturas, quando bem trabalhados, são capazes de gerar os nossos maiores dons. Alguém aqui já fez, conhece constelação familiar? As quadraturas dão muito pano para manga em constelação familiar. É preciso muita cautela quando a gente for olhar para as quadraturas, porque geralmente ela traz à tona fatos que ocorreram no passado que ainda estão inconscientes, traumas, e que a pessoa ainda não tem muita estrutura para lidar com esse conflito, porque senão ela já tinha lidado com ele, né? Então a gente tem que ir bem devagarzinho. Sem querer romantizar o trauma, mas romantizando o trauma, os nossos maiores traumas escondem os nossos maiores dons. E superar essas quadraturas faz a gente buscar um potencial que a gente nem sabia que tinha. Então, vou trazer uns exemplos aqui, lembrando que agora eu vou começar a separar um pouquinho mais do que é teoria e o que é prática. A teoria, óbvio, ela é muito importante para a prática, mas tem coisa que a gente vê que não se aplica daquele jeito. Então, na prática, a gente percebe que se a Lua não for bem vivida, se ela não estiver sendo vivida de forma saudável no mapa, o Sol também não vai ter espaço para pessoas viverem de forma saudável. Então a gente fala muito do Sol, né? Que eu sou signo, a gente fala muito do Sol, mas é tão importante olhar para a Lua. A Lua, gente, a Lua entra no caminho do Sol, elas são as coisas mais inconscientes que a gente tem, que a gente guardou embaixo do tapete. A Lua diz muito sobre isso. Então, o universo da Lua é sempre mais profundo de ser trabalhado. E na maioria dos meus atendimentos, a Lua acaba ganhando muito mais espaço do que o Sol. Até porque o Sol tem espaço, a gente precisa olhar para a Lua antes. Mãe? Vamos falar de mãe? Gente, Lua é afeto. O signo em que a Lua está nos diz quais são os traços no qual a criança desenvolveu o vínculo seguro. Lembra que eu comecei a palestra falando que todo mundo quer pertencer de forma segura? Então a gente vai falar de mãe. Lembrando aqui que o afeto não é construído só pela nossa mãe. O afeto é construído por várias pessoas. Mas dentro do nosso núcleo familiar, a Lua faz uma referência maior à mãe, mas o afeto foi construído por outras pessoas e isso encaixa na Lua também. Os aspectos falam quão bem sucedido se deu um processo afetivo. Então, por exemplo, esse aqui é um mapa de uma cliente que me deu permissão para trazer a história dela aqui. Olha essa Lua. É uma Lua que está na casa 3, é a casa da comunicação. Eu vou traduzir só o que é importante para eu passar a mensagem aqui para vocês, tá bom? Porque não vai dar tempo de eu dar uma olhinha. Então, essa Lua está na casa da comunicação. É importante para ela ter uma comunicação emocional, apesar de uma comunicação mais direta ao ponto. É uma Lua em Áries. É uma Lua que ela é mais objetiva com como ela lida com as emoções dela. Essa Lua está fazendo quadraturas com Netuno, Saturno e Urano. Inclusive, Netuno é um planeta importantíssimo no mapa dela, porque o Netuno é expositor do Sol dela, da Vênus, que são dois planetas muito essenciais para o mapa. Esse planeta de relacionamento, inclusive, esse Sol cuida da casa do relacionamento dos clientes dela. Então são planetas importantes. Isso aqui é um aspecto importante que acontece no mapa dela. E esse Netuno também é expositor da casa em que a Lua está. Ela é bem pisciana, essa minha cliente. Ela tem um olhar bem bonito para a vida. Então, essa Lua, o que aconteceu? Ela entendeu o afeto de uma forma mais prática. A mãe dela não era a mãe que dava colo. Era a mãe que você ralou o joelho, peraí, vamos pegar o bandente, vamos limpar o joelho. Era essa mãe, é uma mãe mais prática. Não é a mãe de, o filho vai passar, vamos limpar o joelho? É diferente. Então ela entendeu o afeto de uma forma ariana, mas no meio do caminho desse afeto ainda entra Saturno, Urano e Netuno. E a gente tem que entender o que esses três estão falando para que a gente libere caminho para o afeto. Qual é a história dessa cliente? Ela foi professora de história por 10 anos, mas ela não se sentia realizada na profissão. Ela começou a fotografar e fazer cursos de autoconhecimento para poder migrar de profissão. Hoje ela atende e ela é fotógrafa. E essa Lua Netuno, eu vou falar muito dessa Lua Netuno e dessa Lua com Saturno que ela tem aqui, ó, que são os dois aspectos desses três que ela mais sente, porque são os dois planetas. Por que a divindade cósmica importa para quem é astróloga? Saturno está domiciliado em Capricórnio, Netuno está domiciliado na casa. São os planetas que têm mais força aqui comparado com Urano. Então ela sente mais Saturno e Netuno na Lua do que Urano. Depois que virou mãe, ela sentiu que a maternidade e a infância
importância tomaram um espaço significativo no trabalho dela como fotógrafa. Então ela começou a fotografar mulheres, gestantes, parto, família. Faz todo sentido, né? Esse Netuno, ela começou a viver a lua dela de um jeito que ela não vivia antes da maternidade. E essa lua, desculpa, esqueci de mencionar, essa lua rege a casa do trabalho dela. Então tudo que essa lua vive afeta a casa do trabalho. Então, qual que é a história familiar dessa cliente? E aqui vindo simbolizado nessa lua Netuno. Uma lealdade invisível que ela tem muito forte com as emoções que a mãe carrega. Um dos aspectos mais inconscientes do mapa, inclusive, gente, é lua fazendo quadratura com Netuno. Quadratura já é um desafio que tem um aspecto mais inconsciente. A pessoa não percebe que ele está ali. Lua, eu estou falando de inconsciente o tempo todo. E Netuno também. Então, é um aspecto que muitas vezes a pessoa não percebe. O que está deixando os sentimentos dela turvo, aquela dificuldade, será que o que eu estou sentindo é meu, é do outro? Essa dor aqui é minha, deixa eu pegar, é minha. A pessoa às vezes tem uma dificuldade de entender o que ela sente. Então ela tem uma lealdade muito forte com a mãe dela. Um dos aspectos mais inconscientes do mapa é essa lua Netuno. Se conecta muito aos sentimentos não falados e aos silêncios de família. A casa 12 tem esse pezinho no segredo que não foi dito, o inconsciente familiar, o inconsciente coletivo. Então, na lua Saturno, a gente está representado uma bagagem da história dela, que ela sentiu falta de acolhimento, medo da falta, sente que não é bom o suficiente, e isso impacta a expressão dela na casa do trabalho, porque essa lua rege a casa do trabalho. Faltou espaço para comunicação emocional, esse aspecto brusco, isso aqui é brusco. Saturno, quando faz quadratura com a Lua, Plutão, quando faz quadratura com a Lua, esses são os maléficos que eu falei para vocês. Saturno, Netuno, Urano, Plutão e Marte. É brusco, é um planeta. A Lua, ela, apesar de carregar tudo isso, ela é sensível. É forte ter um planeta desse fazendo uma quadratura com você. É quando você sente ruptura. É uma ruptura no afeto, é aquele afeto escasso, você queria mais e aí não veio, às vezes você acaba aceitando esmola, porque você só quer um pouquinho de carinho. Então não são aspectos leves. Então essa lua Saturno, ela sentiu esse aspecto brusco, simbolizando cortes e invasões. O que eu quero dizer com isso? Tem uma história familiar, faz todo, gente, por isso que a lua nunca é só a lua sempre traz muita coisa. Teve uma ruptura familiar no casamento dos pais dela. A família do pai não foi no casamento e depois disso ela todo aniversário ficava aquele putz, mas aí vai chamar a família, não vai, então melhor nem fazer aniversário. Eles pararam de comemorar aniversário na família, porque era para não ficar aquele climão, não chamava. Ou seja, essa lua Saturno, falando agora numa perspectiva sobre a mãe dela, essa lua Saturno representa uma mulher, a mãe dela, que tem muito mais facilidade de tirar de si do que tirar do outro. Olha, eu não quero que você venha no meu aniversário, porque não tá um clima legal e é o meu dia, eu vou curtir o meu aniversário, espero que você entenda. Em vez de botar limite pro outro, que seria um bom jeito de usar a lua Saturno, ela põe limite nela. Melhor então nem fazer aniversário, porque ninguém vem. Ela tira dela, ela roda dela. Então, além de analisarmos a lua numa perspectiva pessoal, ou seja, a minha cliente, é importante observar a relação dela com a mãe dela, que é uma perspectiva familiar sistêmica, para a gente entender mais sobre como ela está desempenhando as funções lunares. Como é que ela está usando essa lua? Se eu olho rápido nesse mapa, talvez eu pense que ela é uma tirana. Nossa, a lua em Áries na casa 3, ela deve ser super reativa. Já com Saturno, ela deve sair botando ordem em todo mundo. É exatamente o contrário. Eu preciso de um contexto para esse mapa. Ela é exatamente o contrário. Ela tira dela, ela deixa o outro entrar, entra demais e rouba dela o espaço. Então ela usa, daqui a pouco eu vou falar isso, peraí. Então, especialmente se algo pode estar influenciando ou sendo representado através dessa lua. E muitas vezes a lua não é só a lua, tem muita coisa sendo representada nessa lua. Um pouquinho dessa mãe.
ela chegou pra mim, ela já é uma cliente antiga, ela voltou para atendimento agora. E aí, uma das primeiras frases que ela falou pra mim: a minha mãe não trabalhou. Eu direcionei as perguntas, claro, ela não chegou e puxou isso aqui do além, né? Ela falou assim pra mim: minha mãe não trabalhou, então eu também não vou trabalhar, porque eu não consigo ser mãe e trabalhar. Ela tava morrendo de culpa de trabalhar. Esse foi a questão. Então, olha, a gente começou na casa 6. Cadê o regente da casa 6? É a lua. Opa, como é que essa lua tá? E aí eu cheguei nessa história. Ela estava morrendo de culpa de tirar tempo do filho dela para poder trabalhar, ao mesmo tempo que trabalho para ela não é só ganhar dinheiro. Trabalho para ela é uma expressão, ela tira foto, é importante para ela estar ali trabalhando. Então, quando a gente foi puxando o fio, a mãe dela cuidou de todas as crianças da família e nunca foi paga por isso, também nunca foi reconhecida por isso. Então, ela não entendia o trabalho como trabalho. O trabalho não foi remunerado. Ela viu a mãe se abdicando de si a vida toda pelos outros e sentia culpada quando queria tomar atitudes para si. Ela não viu a mãe tomando atitudes para ela. Olha essa lua Saturno sendo usada de eu tiro de mim, ao invés de dar para mim e tirar do outro. Não, eu tiro de mim. Assim como a mãe, ou seja, ela tem uma lealdade invisível com a mãe muito forte. A mãe geralmente é o foco da maioria das sessões. Mais do que o pai. Assim como a mãe, ela se poda ao invés de dar limite para os outros. E ela costuma pagar sozinha o preço do desconforto do outro. É aquela história da festa de aniversário. Eu prefiro não te chamar, eu prefiro nem fazer festa, que é para eu não ficar desconfortável e você ficar desconfortável. Reprime o que sente mais do que se estrutura e se posiciona a partir disso, que seria um bom uso dessa lua nessa casa 3 aí, fazendo esse aspecto com Saturno. Então, em vez de usar essa lua em Áries, que é uma pessoa que tá mais firme, com o que sente, olha, eu não gosto de você aqui na minha casa, eu não me sinto bem com você. Em vez de ser uma pessoa... Não é fácil falar isso, mas a gente não aprendeu a ter conversas difíceis na infância, né? A gente aprendeu a fazer o quê? Pode vir, tá tudo bem. Então, em vez de fazer um bom uso dessa lua na casa 3, ela pegou essa lua em Áries, ela não usa ela em Áries, ela usa ela na sombra de Libra, que é isso que eu tô falando. É esse excesso de espaço que eu dou pro outro, é o bem-estar do outro antes do meu. Essa quadratura tá total contra ela, não tá a favor dela. Gente, eu tô falando no passado, a gente já evoluiu um pouco nas sessões, tá? Essa é uma foto que ela fez. A maternidade fez com que ela acessasse a lua e de formas que ela não fazia antes, trazendo referências, principalmente maternas, que ela não acessava antes. Esses conflitos que eu tô falando, ela não tinha antes da maternidade. Isso veio com a maternidade, é uma nova camada que ela acessou, mudando a forma como ela vive a lua dela, ou seja, impactando a casa do trabalho, por isso que começou a ter essas interferências e os seus aspectos, aquelas linhas, com os outros planetas e o que eles regem. Então ela está acessando essa lua com aqueles 3 planetas de uma forma completamente diferente. E aí, quando os pais amam os filhos de um jeito que os pais precisavam ser amados na infância e não foram, geralmente acaba não enxergando como que o filho precisa ser amado. Isso é da constelação e eu vejo isso em todos os mapas de trauma de infância. Tem alguma falta de comunicação entre o que a criança precisava e o que o pai conseguiu oferecer. Às vezes o pai não está olhando para a criança, às vezes o pai está parado olhando para um trauma que aconteceu lá atrás. E aí o que a criança faz? Ela olha para onde o pai está olhando. Ou ela olha para onde os pais não estão olhando. Se você não dá conta, deixa que eu vou resolver para você, papai. Ou então quando ela vai lá para o meu pai, eu estou olhando aqui para um trauma que aconteceu que eu não consegui digerir, minha família não conseguiu digerir, e eu não estou prestando atenção no meu filho, ele vai lá pro trauma, olha mãe, tá me vendo agora? E aí ele repete aquele padrão de família. Isso dá para ver no mapa também. Então, isso exige de nós uma autovigilância e um autoconhecimento constante. Não é fácil a gente ficar se vigiando para ver se eu não estou projetando os meus traumas de infância no meu filho. Todo dia eu fico, meu Deus, sou eu ou é ele? Todo dia eu fico pensando. Esse último exemplo disso que eu estou falando. Essa mãe tem uma lua na casa 3 em Aquário. É importante para ela conhecimento. Ela se sente nutrida quando ela estuda, quando ela conhece, quando ela vai para a escola. Ela veio de uma família muito pobre. Ela não tinha dinheiro para comer, para vestir roupa. Ir para a escola para ela, ir para a faculdade já é casa 9, mas olha só, essa lua aqui, regendo a casa 9. Então ir para a faculdade para ela foi enorme.
E aí, o que ela deu para a filha dela? Estudo. Vou trabalhar para dar estudo. Gente, essa filha tá cagando. Se ela... não é isso que importa para ela. Essa lua na casa, essa lua na 8, essa lua aqui com o leão, ela quer ser vista, ela quer ser reconhecida, ela quer que a mãe caia e olhe no olho. Filha, que coisa mais linda isso que você fez. Ela não quer, não é estudo que vai fazer ela se sentir amada. É ir pra terapia, é ter conversas profundas, é ser acolhida emocionalmente. É isso que vai fazer essa filha ser amada. E aí, olha como que aconteceu. Lua conjunto, todos os maléficos, com exceção de Urano, estão aqui. Lua com Quiron, Lua com Marte, Lua quadrado Plutão, Lua quadrado Vênus, Lua com Saturno. O afeto para ela é complicado dela entender afeto. Teve afeto. Ela foi escolhida a ser amada. Vênus está aqui. Lua quadrada, mas é quadratura. Então é como se fosse assim. Sabe a criança que chega empolgada na sala e joga todos os brinquedos no chão? Eita, cadê o meu preferido? Eita, aí você tem que sair tirando, guardando tudo pra achar o afeto pra ela é mais ou menos assim. Ela tem que sair guardando tudo, fazendo terapia. Ah, tá, achei, olha, realmente eu fui amada. É mais ou menos assim. Então, esse é só um exemplo de como que faz. É diferente o jeito que a gente foi amado, não necessariamente o jeito que os nossos filhos precisam ser amados. Se você não é mãe, se você não é pai, isso vale pra você. Se você teve um pai e uma mãe, talvez não te amaram do jeito que você precisava, que nem a gente começou falando no início da palestra. O amor pode vir com vários nomes, talvez não era o nome que você precisava ouvir. E aí vem o processo de reparentação, porque os seus pais hoje não vão mais ser pais da ferida, é você, com você. Gente, tentei traduzir o máximo que eu consegui. Eu queria ter traduzido mais, eu não gosto muito de comunicação inacessível, mas é que realmente eu pensei numa palestra um pouco mais técnica. Mas tentei contornar, se alguém ainda tiver dúvidas, eu me disponibilizo para responder. Bom, esse é um curso que eu estou soltando agora mês que vem sobre um mergulho na criança interior. Ele pode ser para terapeutas, e aí é uma formação com mais de 30 horas, onde a gente vai trabalhar o trauma de infância a partir da constelação, do mapa, do tarô, enfim, outras ferramentas. Ele está bem completo, mas ele também pode ser um curso de um final de semana para quem quer só por autoconhecimento, mergulhar nesse trauma de infância, ter uma outra perspectiva sobre áreas e conflitos da sua vida. Então, eu coloquei no meu Instagram e o QR Code, caso alguém tenha interesse. É isso, gente. Alguém tem dúvida? Nenhuma, nada, ninguém quer falar comigo. Você tem dúvida? Não? Então tá bom, então é isso. Quando e o valor do curso. Eu ainda estou terminando de estruturar o curso, porque ele é um curso muito complexo que eu fiz sozinha, então eu ainda estou terminando de colocar as ferramentas para quantificar realmente quantas horas vão ser. Mas para autoconhecimento, o curso vai gerar em torno de R$1.000, e para formação é um curso de pelo menos uns 2 meses, e aí o curso gira em torno de R$2.000, mas eu ainda não fechei a parte de preço, por isso que eu botei que a lista de espera está aberta. São turmas pequenas, na turma de terapeuta são só 4 pessoas por turma, e na turma de autoconhecimento são só 8, para eu conseguir dar um toque mais exclusivo para a sua história. E como terapeuta, para eu conseguir até ajudar você a encontrar dentro das ferramentas que você já usa, como que você vai aplicar o trauma de infância, né? Esse trabalho com seus clientes. Porque a ideia é que você não perca o que você já tem, que você traga o que você já tem. E aí a gente vai achar um lugar para isso acontecer. Na quadratura, tá. Se eu tenho alguma referência de livro para aprofundar nas quadraturas, nossa, não. O que eu tô falando aqui de quadratura é de, assim, o básico é de onde eu realmente peguei conteúdo, que é, por exemplo, o livro da Cláudia Lisboa, os Astros Sempre Nos Acompanham, e das minhas aulas quando eu era aluna, né? Mas livro para aprofundar em quadratura eu não sei te recomendar.
O resto que eu trouxe é de vivência mesmo, é de ver que as quadraturas elas são muito mais largas quando a gente vai mergulhar nelas e olhar de uma forma inconsciente para elas são um universo. Eu talvez, já que você já sabe astrologia, eu te indicaria estudar quadraturas fora da astrologia. Eu te indicaria, por exemplo, constelação familiar. É um lugar que, se você já tem o conhecimento astrológico, você vai conseguir aproveitar o conhecimento da constelação e desdobrar ele dentro do mapa. Ah, isso aqui pode ser tal coisa. Eu faço atendimento presencial aqui em Brasília, mas eu faço online também. Eu atendo na minha casa, no Jardim Mangueiral. No meu Instagram tem tudo. Inclusive, esse QR Code leva vocês para o meu site. Lá tem todas as informações sobre os meus atendimentos. De astrologia eu não dou. Eu dou curso de tarô intuitivo. Inclusive, amanhã a palestra eu vou trazer um pouco mais de tarô intuitivo. E eu tenho esse curso, eu tenho alguns cursos na Hotmart. Eu tenho um curso que talvez seja bom para você. Ele é, para quem já joga tarô, é uma tiragem astrológica. Ao longo dos anos eu percebi que as pessoas fazem a tiragem astrológica, que é uma tiragem bem queridinha de tarô, quando você quer um panorama geral da vida da pessoa. Mas as pessoas não sabem aprofundar na parte da astrologia. Então eu peguei as 12 casas astrológicas. Então eu pego as 12 casas astrológicas, que é como funciona a mandala astrológica. Você tira uma carta ou mais para cada área da vida, para você ter um panorama geral. E aí eu pego as 12 casas e eu aprofundo nelas e conecto as casas. Porque, por exemplo, se a pessoa está com problema de relacionamento, será que ele começa e termina na casa 7? Será que não tem casa 1, casa 4 influenciando? Será que não tem outras coisas que eu tenho que olhar aqui nesse mapa para eu dar um recorte mais aprofundado? Então aí sim, esse curso tem bastante astrologia. O curso, na verdade, é sobre a astrologia das 12 casas dentro da tiragem, sabe? Esse está na Hotmart. Mas tem sim eu para saber jogar carta. Pode ser com oráculo, ou runas, pode ser qualquer oráculo que você tenha, não precisa ser tarô. Porque a tiragem astrológica ela é mais conhecida como uma tiragem de tarô, mas você pode aplicar outros oráculos em cima dela. Pode ser runas, pode ser oráculo mesmo, pode ser outras ferramentas. Obrigada, gente.